Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 5 a 7 do livro de Marcos. Agora vamos estudar o capítulo 5, versículos 1 a 10 do capítulo 5. Jesus entrou em Decápolis, uma associação de 10 cidades-estados gregas, antecipando a futura missão da igreja aos gentios. Não há problema em um evangelho dizer que Jesus estava em Gadara e o outro em Gerasa, pois as duas faziam parte de Decápolis. O homem endemoniado estava afastado do seu contato humano normal, separado de sua aldeia e de sua família, e tinha violência e força física incomum, que o levavam a uma lenta autodestruição. Entendia-se que chamar pelo nome era ganhar poder sobre eles. Os demônios já tinham identificado a Jesus, mas por meio desta pergunta, Jesus revela o seu poder superior. Jesus forçou o demônio a se desmascarar. Não era apenas um, mas muitos, se denominando legião. Uma legião romana possuía 6.000 soldados. Isso não quer dizer que o homem tinha 6.000 espíritos imundos, apenas que eram muitos. E pede, já reconhecendo a autoridade de Jesus, que não o mandasse para longe, dando a entender que eles tinham preferência por aquela região. Versículos 11 a 20. Os porcos eram imundos para os judeus. O pastoreio de porcos era proibido na lei mosaica. A grande manada nos lembra que este evento ocorreu numa região gentílica. Os espíritos imundos pediram que fossem mandados para os porcos. Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, que então se precipitaram despenhadeiro abaixo. O comportamento dos porcos possessos enfatiza novamente o impulso autodestrutivo causado pela possessão demoníaca. E este exorcismo é uma demonstração do poder de Jesus sobre o mal e da presença do reino de Deus em seu ministério. O homem estava assentado, vestido e em perfeito juízo, provando que havia sido curado. Os habitantes da região ficaram assustados e ofendidos com Jesus pelo que havia acontecido. Eles podem ter ficado preocupados com a interrupção de sua rotina normal e a perda de propriedade, e queriam que Jesus e seus poderes deixassem a área de modo que não houvesse mais prejuízos financeiros. Jesus não permitiu que o homem agora restaurado se juntasse a ele. Jesus queria que o homem fosse uma testemunha do poder de Deus em Decápolis. Jesus intencionalmente o instruiu a proclamar o que aconteceu a ele, diferente de quando pedia segredo em outros casos, provavelmente porque ali se encontrava gentios e não judeus que esperavam que ele fosse uma figura militar. Versículos 21 a 24. Jesus cruzou o mar da Galileia e provavelmente desembarcou em Cafarnaum. Jairo era o líder da sinagoga local e responsável pelo culto, pelo funcionamento da escola semanal e pelos cuidados com o edifício. Muitos líderes das sinagogas mantinham estreitos laços com os fariseus, por isso é provável que alguns tivessem sido pressionados a negar apoio a Jesus. O fato de Jairo inclinar-se diante de Jesus era um significativo e corajoso ato de respeito e adoração. O pedido de Jairo para que Jesus impusesse as mãos sobre a filha mostra que Jairo sabia do método de Jesus em outras curas. Versículos 25 a 34. A mulher com fluxo de sangue tinha uma hemorragia interna crônica, talvez devido a um tumor ou a outra doença, o que a tornava impura de acordo com a lei do Antigo Testamento. O fato de isso estar acontecendo há 12 anos e de ela ter sido tratada por muitos médicos indica uma enfermidade que estava fora do alcance da medicina daquela época. A fé que essa mulher tinha no poder de cura de Jesus era tão grande que ela acreditava que até mesmo um contato indireto com ele, por meio de suas vestes, seria suficiente para produzir cura. Ao tocar na roupa de Jesus, ela tecnicamente o tornou cerimonialmente impuro, mas Jesus é maior que as leis de pureza. Por seu poder, ele a purifica, em vez de ele mesmo se tornar impuro. Ela é curada. O poder de Cristo, sua habilidade de ministrar e operar de maneira sobrenatural, saiu dele sob o controle consciente de sua vontade soberana. Jesus pergunta quem o havia tocado, não por ignorância, mas para que pudesse destacar a mulher dentre a multidão e permitir que ela louvasse a Deus pelo que havia acontecido. A mulher respondeu amedrontada e trêmula. O medo dela pode ter sido em parte porque, ao percorrer seu caminho através da multidão, a fim de chegar a Jesus, teria tocado em muitas outras pessoas e assim as tornado cerimonialmente impuras. Jesus faz então uma declaração pública em relação à fé mostrada pela mulher e seus resultados. Versículos 35 a 43. Jesus havia decidido acompanhar Jairo, mas no meio do caminho houve a interrupção da mulher com fluxo de sangue. Quando Jairo chamou Jesus, a menina estava morrendo, mas Jairo recebe a notícia de que ela havia, enfim, morrido. Jesus então incentiva Jairo a continuar acreditando no poder de Deus.
Jesus possuía numerosos discípulos, dos quais 12 são chamados de apóstolos, e dentre os 12, Pedro, Tiago e João, e às vezes André, desfrutavam da mais plena intimidade de Jesus, e foram os 3 que Jesus permitiu ir com ele para a casa de Jairo. O fato de que os indivíduos estavam alvoroçados e chorando refletia a profunda tristeza diante da morte. No entanto, algumas pessoas na multidão eram pranteadores profissionais, cuja presença era indispensável até mesmo nos funerais de pessoas pobres. Em meio ao pranto, Jesus anuncia que a criança não estava morta, mas que dormia. O riso e a zombaria da multidão mostram que eles tomaram a declaração de Jesus literalmente, supondo que Jesus não conseguia aceitar a realidade da morte. A criança havia realmente morrido, mas da perspectiva de Jesus, a morte real dela era apenas um sono. A multidão descrente serviria apenas para distrair, de modo que Jesus permitiu que apenas os pais da menina e Pedro, Tiago e João testemunhassem o milagre. Talita cumi é aramaico, uma ordem para a menina se levantar, e o espírito dela voltou diante dessa ordem. Agora nós vamos estudar o capítulo 6, versículos 1 a 6 do capítulo 6. Como vimos em Mateus 2, Jesus nasceu em Belém. Depois José e Maria o levaram para o Egito por uns 2 anos. Depois retornaram a Israel e estabeleceram residência em Nazaré. Para todos os efeitos, Jesus era chamado Nazareno. Era costume nas sinagogas convidar qualquer rabino visitante para a apresentação de uma mensagem. Jesus já era um mestre bem conhecido e provavelmente foi convidado. Esta é a única passagem no Novo Testamento em que Jesus é chamado de carpinteiro. Em Mateus 13, versículo 55, dizem que ele é o filho do carpinteiro. O carpinteiro era um artesão em madeira e pedra. Dizer que ele era filho de Maria pode sugerir que José tivesse morrido. Tiago, irmão de Jesus, mais tarde tornou-se líder da igreja de Jerusalém e foi morto por ordem do sumo sacerdote em 62 depois de Cristo. Judas provavelmente foi o autor do livro de Judas, um dos menores livros da Bíblia. José e Simão não são citados novamente no Novo Testamento. As irmãs de Jesus não são mencionadas por nome, mas o plural indica que havia mais que uma. Assim como outros profetas antes dele, Jesus não é honrado por sua própria família e na sua terra. Essa rejeição prenuncia a rejeição final de Jesus em Jerusalém. Com poucas exceções, Jesus não fez ali nenhum milagre, pois Jesus não impõe seus milagres sobre um público cético e hostil. Contradiz totalmente o caráter e a vontade de Jesus curar onde há rejeição fundamental a ele. Versículos 7 a 13. Enviar de 2 em 2 era a prática habitual de Jesus, que foi seguida pela igreja primitiva. A prática assegurava companheirismo e apoio mútuo e cumpria também o requisito do Antigo Testamento de 2 testemunhas. Depois de voltarem, os 12 foram chamados de apóstolos. As provisões deveriam vir das pessoas que se arrependessem ao ouvir a mensagem dos discípulos. Por isso, não deveriam levar pão, sacola ou dinheiro. Marcos registrou que os discípulos receberam instruções para levarem consigo apenas seus cajados, enquanto Mateus e Lucas registraram que nada levassem. Uma possível explicação é que Mateus e Lucas se referissem a um bastão usado para proteção, enquanto Marcos falava sobre o cajado de pastor usado para caminhar. Outra possibilidade é que em Mateus e Lucas, Jesus ordenou que os discípulos não adquirissem um novo bordão nem novas sandálias para sua viagem, mas em Marcos foi acrescentado que eles poderiam levar as sandálias e bordão que já possuíam. Os discípulos deveriam escolher cuidadosamente o lugar onde ficariam, mas uma vez ali, o foco único deveria ser a ministração. O fato de contentar-se com o primeiro hospedeiro e suas acomodações seria um testemunho para outras pessoas enquanto os discípulos ministravam. Os judeus piedosos costumavam sacudir a poeira de seus pés depois de atravessarem cidades ou territórios gentílicos, para mostrar que haviam se separado tanto da influência como das práticas pagãs. Ao sacudirem a poeira dos seus pés, depois de abandonar uma cidade judaica, os discípulos indicavam seu desejo de permanecerem separados do povo que havia rejeitado Jesus e sua mensagem. O ministério dos 12 é resumido como sendo pregação e ensino, exorcismo e cura. Versículos 14 a 29. Jesus se tornara notório em razão de sua pregação itinerante da missão dos 12. A opinião de Herodes de que Jesus era João Batista, ressurreto, o moveu a refletir com temor, pois ele havia mandado decapitar João, que foi preso por causa de Herodias, sua esposa.
que havia se divorciado do irmão de Herodes para casar com ele. Herodes também havia se divorciado de sua esposa para se casar com Herodias. Salomé era filha de Herodias com o primeiro marido. Como um governante sob a autoridade romana, Herodes não tinha um reino. Assim, ofertar até a metade do seu reino a Salomé foi a forma de dizer que ele daria à filha de Herodias quase tudo que ela pedisse. Após esta palavra, Herodes ficaria muito constrangido na presença de seus convidados se negasse o pedido da filha de Herodias. Assim, atendeu o pedido e João Batista foi executado. Versículos 30 a 44. O convite de Jesus para um retiro no deserto foi restrito aos 12. Ele sabia que eles precisavam de descanso e privacidade depois de sua cansativa expedição ministerial e da pressão contínua das pessoas. Os discípulos aceitaram a proposta de Jesus, partindo do quartel-general deles em Cafarnaum usando um barco. Uma multidão os viram e seguiram por terra. E Marcos afirma que chegaram antes dos discípulos e de Jesus. Não significa que todos chegaram antes do barco, porque a distância por terra era de 13 quilômetros e a distância de barco era de 6 quilômetros. Porém, os jovens e mais apressados da multidão, com melhor preparo físico, podem ter conseguido se o barco tivesse encontrado ventos contrários ou nenhum vento. Jesus se compadeceu das pessoas. A multidão era tão digna de pena como um rebanho sem pastor. Estavam desesperadas e famintas, carecendo de orientação espiritual e proteção. Quando Jesus pediu a seus discípulos que providenciassem alimento para mais de 5.000 pessoas, eles ficaram admirados e disseram que seria necessário uma pequena fortuna para alimentar tal multidão. Os discípulos fizeram tudo o que podiam ao reunir o alimento disponível, que eram 5 pães e 2 peixinhos, e organizaram as pessoas em grupos. Jesus colocou na dependência do Pai Celestial para este milagre da multiplicação do alimento. Assim como Deus proveu o maná no deserto, Jesus proveu o alimento em um lugar deserto. O foco não está, portanto, no milagre em si, mas naquele que o realizou. Jesus não é meramente um profeta, ele age como Deus age. As pessoas foram alimentadas com palavra e comida, e uma grande quantidade de comida sobrou. Versículos 45 a 52. Jesus enviou seus discípulos adiante para Betsaida, a fim de se retirar para oração particular. Normalmente, ao viajar para o extremo norte do lago, eles estariam 2 a 3 quilômetros da costa. Porém, nessa ocasião, o vento levara o barco vários quilômetros para o sul, mais perto do centro do lago. O Mar da Galileia fica a 212 metros abaixo do nível do mar, resultando em violentas correntes de ar e tempestades repentinas. De madrugada, no período entre 3 e 6 da manhã, Jesus percebeu a necessidade deles e andou sobre a água na direção deles. Ele queria passar adiante deles, não para que eles não pudessem vê-lo. Ele queria testar a fé que os discípulos tinham, de modo que deliberadamente mudou o curso e ficou paralelo ao barco, na esperança de que eles reconhecessem tanto a ele quanto os seus poderes sobrenaturais e o convidassem para entrar no barco. Porém, os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma e Jesus os acalmou. Porém, parece que eles ficaram tão assombrados pelo que viram que mal podiam compreender que aquilo realmente acontecera. Versículos 53 a 56. Genezaré era uma planície fértil na costa ocidental do Mar da Galileia, entre Cafarnaum e Tiberíades. Jesus já era bastante conhecido na Galileia. Sempre que entrava naquela região, grandes multidões se reuniam. Agora nós vamos estudar o capítulo 7, versículos 1 a 13 do capítulo 7. Os líderes religiosos enviaram alguns investigadores de seu quartel-general em Jerusalém para fazer uma verificação sobre Jesus. A delegação não gostou do que encontrou, porque Jesus os censurou por obedecerem à lei e às tradições apenas com o objetivo de parecer santos e não para honrar a Deus. Os discípulos de Jesus estavam sendo acusados de comer com mãos que não haviam sido cerimonialmente limpas, e assim eram considerados tão impuros como se tivessem tocado qualquer coisa profana. Marcos explicou os rituais judaicos porque se dirigia a gentios. Antes de cada refeição, os judeus piedosos realizavam uma curta cerimônia que consistia em lavar as mãos e os braços de uma forma específica. Os discípulos não tinham as mãos sujas, mas haviam deixado de observar o ritual de limpeza. Os fariseus acreditavam que isso os purificava dos contatos que pudessem ter tido com qualquer coisa considerada impura. Jesus disse que estavam errados ao pensar que se tornariam aceitáveis a Deus somente por estarem limpos. Jesus chamou os fariseus de hipócritas porque adoravam a Deus por razões erradas. Não eram motivados pelo amor, mas pelo desejo de alcançar lucros, ter a aparência de santos
e aumentar seu prestígio social. Os fariseus acrescentaram centenas de regulamentos mesquinhos às santas leis de Deus e tentaram forçar as pessoas a seguir essas regras. Afirmavam conhecer a vontade de Deus relacionada a cada detalhe da vida. Os fariseus usavam Deus como desculpa para não ajudarem a família. Acreditavam que era mais importante colocar dinheiro no tesouro do templo do que ajudar seus pais necessitados, embora a lei de Deus diga especificamente que é necessário honrar pai e mãe e cuidar dos necessitados. Corban é uma palavra hebraica e que significa alguma coisa dedicada a um propósito religioso. Por um simples voto, para reservar suas posses como dádiva para Deus, uma pessoa poderia fugir à responsabilidade de sustentar seus pais. Versículos 14 a 23. Jesus aqui passa a ensinar à multidão o verdadeiro sentido da lei sobre a impureza. Uma pessoa é contaminada pelo que sai dela, não pelo que entra. Os discípulos perguntaram a Jesus em particular sobre o que ele tinha dito. Jesus repetiu e os repreendeu pela falta de entendimento deles. O que entra no ventre de uma pessoa não contamina porque é digerido e lançado fora. Lembremos que Marcos foi escrito sobre a influência de Pedro e que Pedro aprendeu em Atos 10, versículo 15, que todos os alimentos são puros. Dessa forma, a afirmação nessa passagem indica que Marcos, Pedro e os outros consideraram novamente o dito de Jesus e compreenderam que ele havia declarado puras todas as comidas. Eles falharam inteiramente em entender isso quando Jesus originalmente o pronunciou. Cristo não está se referindo às bebidas, narcóticos, cigarros e outras numerosas coisas que prendem e destroem o corpo e a mente ou contaminam o homem, mas às coisas tomadas como alimento para manter o corpo. Por observarem as leis da alimentação, recusando-se a comer determinados alimentos, os judeus acreditavam estar limpos perante Deus. Mas Jesus explicou que, na verdade, o pecado é concebido no íntimo da pessoa, está relacionado às suas intenções e seus pensamentos. Uma vez que a comida é simplesmente física, ninguém que a come vai contaminar seu coração ou pessoa interior, que é espiritual. Da mesma forma, cerimônias e os rituais externos também não podem limpar uma pessoa espiritualmente. O coração contaminado de uma pessoa é expresso tanto pelo que ela diz quanto pelo que ela faz. Versículos 24 a 30. Essa mulher era considerada gentia por ser Ciro-fenícia. A nacionalidade da mulher foi assim designada por Marcos em alusão à formação política da cidade. Os leitores romanos identificariam facilmente a região do império na qual ela vivia. Cachorrinho significa filhote de cão, animal de estimação criado dentro de casa, não os criados na rua, não os vira-latas. Ao dizer que não convinha deitar o pão aos cachorrinhos, Jesus afirmou que sua prioridade era servir o alimento primeiro aos filhos, ou seja, aos judeus, e não deixar que os animais de estimação, ou seja, os gentios, interrompessem a refeição da família. A mulher não procurou discutir. Usando a mesma imagem escolhida por Jesus, mostrou que estava disposta a ser considerada como um cachorrinho por causa de sua interrupção, desde que pudesse receber a cura divina para sua filha. A resposta da mulher à surpreendente declaração de Jesus é humilde e persistente. Jesus honra a fé singela da mulher de tal forma que, quando ela volta para casa, constata que a filha estava liberta. Versículos 31 a 37. Este relato é provavelmente parte de um ministério mais extenso de cura em Decápolis, que Mateus resumiu no capítulo 15. Jesus pregou por todos os lados, para os judeus da Galiléia e da Judéia, bem como para o povo remanescente de Israel, que já havia se reinstalado nas regiões helenísticas de Tiro, Sidom e Decápolis. Jesus levou o surdo à parte para não fazer de sua cura um espetáculo. Ao contrário de outras curas, Jesus usou meios físicos para curar o homem. A cura não apenas demonstrou o poder de Jesus, como também lhe permitiu confrontar seus discípulos por palavra e ação com o problema da surdez e cegueira espiritual. Jesus suspirou por causa da dureza de coração e das fraquezas físicas decorrentes da queda da humanidade. A ordem de silêncio dada por Jesus é dirigida a todos os que testemunharam a cura, devido ao fato de que ele havia se tornado ainda mais conhecido em Decápolis. No entanto, o homem curado e as testemunhas desconsideraram a proibição de Jesus e anunciaram o milagre. Todos ficaram muito admirados no sentido de que se perguntavam se Jesus é o Messias. Não estavam esperando um Messias sofredor, e sim um libertador político na linha do antigo levante dos Macabeus. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 5 a 7 do livro de Marcos.